chamada afirmação. Um dos maiores inovadores do Vale está tão além de seu tempo que sua visão levou décadas para ser realizada. Nos anos de 1960, um pesquisador chamado Douglas Engelbart concebe uma nova ideia revolucionária. O Douglas Engelbart sonhava com um mundo em que os indivíduos estariam conectados e colaborariam através de tecnologia da computação. Essa ideia era muito futurista. Era 1968. Os computadores só eram usados para coisas importantes, como defender os Estados Unidos dos bombardeiros russos ou fazer o balanço geral da General Motors. Era loucura usar o computador para algo tão trivial como processar um texto, e era para isso que serviam as máquinas de escrever. O próprio Engelbart foi inspirado por um artigo que havia lido mais de 20 anos antes, de um cientista chamado Vannevar Bush. Bush imaginou uma máquina chamada Memex. Um Memex era um aparelho em que o indivíduo poderia armazenar todos os seus livros, documentos e contatos, e que seria mecanizado para ser consultado com velocidade e flexibilidade incríveis. Toda essa ideia do artigo de a informação estar disponível e poder ser consultada e de padrões serem estabelecidos, isso deixava ele fascinado. No fim, ele estava tentando encontrar modos de aumentar a inteligência coletiva de toda a sociedade e do mundo. Engelbart consegue um emprego no SRI, um instituto de pesquisa estabelecido pela Universidade de Stanford para incentivar desenvolvimento econômico no Vale. Precisando de dinheiro para concretizar suas ideias, ele se volta a um dos patrocinadores mais confiáveis do Vale, o governo. Neste caso, a NASA, onde Bob Taylor está explorando o potencial dos computadores. A proposta dele falava em expandir o intelecto humano, e eu gostei disso. Ele esclareceu os detalhes de um possível sistema que teria uma tela e mostraria imagens, assim como texto. Esse sistema era pensado para fazer mais do que contas, E também tinha um teclado. Então era para ser interativo. Isso era bom. Ele tinha um dispositivo apontador, que ele chamou de mouse, que era usado para selecionar coisas na tela. Isso era bem melhor do que digitar comandos para fazer Então eram coisas muito boas e ainda eram rudimentares. Mas eram boas e mereciam ser elaboradas, ter seu potencial explorado. Foi por isso que eu investi nele. E em dezembro de 1968, Doug Engelbart está pronto para apresentar suas ideias para o mundo. São Francisco. Cerca de 1.000 pessoas enchem o auditório para vê-lo revelar uma tecnologia que hoje é corriqueira. Mas o ano é 1968. No começo ele disse, sejam todos bem-vindos à apresentação, e de repente, surpresa, o rosto dele apareceu numa tela de 9 metros de largura. Engelbart começa a mostrar algo que o público nunca havia visto antes. Eu posso copiar uma palavra e essa palavra se repete sozinha. Inclusive, eu posso fazer um par de palavras se repetir e posso repetir isso algumas vezes. Ele estava mostrando um editor de textos, como era possível pegar informações de um documento e mandar para outro. Coisas muito simples. Uma linha improvisada de cabos telefônicos e redes de micro-ondas transmite dados e vídeos entre São Francisco e a equipe de Engelbart no SRI. De repente dava para ver um vídeo de alguém com quem ele estava conversando lá no Instituto de Pesquisa. Agora eu quero apresentar Jeff Rulifson, em Menlo Park. E eles conversavam um com o outro. Não dá para te ouvir muito bem. Você não tá me ouvindo? E agora? Melhorou? Melhorou. Tá bom. E o público disse, Era 1968. Ele está em Menlo Park lendo esse texto e ele pode apontar coisas. E eles estavam compartilhando o documento e editando aquilo na tela simultaneamente. Pensa nisso. Para todo o público em geral, isso só se tornou possível nos últimos 10 anos. Dá para entender bem como todo o modo do sistema funciona só consultando o manual do sistema. Era como se um disco voador tivesse pousado no palco. Essa linguagem nos ajudou a... Ele mostrou, basicamente, o modelo dos computadores modernos. Todos os componentes estavam bem ali. A demonstração de Doug Engelbart em 1968 para seus colegas em São Francisco é aplaudida de pé. Mas fora do auditório, muitos da indústria dos computadores estão descrentes. Ele recebeu muitos comentários negativos. Tinha pessoas dizendo que ele estava num caminho completamente errado. Por que ele está fazendo isso? Para que esse tipo de interação com o computador? O mouse parece uma péssima ideia. Por que alguém usaria uma coisa dessas?
Levaria mais de 15 anos para que Steve Jobs e a Apple popularizassem o mouse com seu Macintosh. O Doug tinha uma grande ideia sobre um conjunto de tecnologias que iriam acelerar a capacidade intelectual humana drasticamente. E ele sentia que a indústria adotava algumas ideias em particular, mas não enxergava o conceito em geral. O Doug estava oferecendo uma motocicleta para nossa mente. E nós estávamos fazendo triciclos. Mas existe um lugar no Vale do Silício